Arminianos creem na soberania de Deus. Por Matthew Maffei. Os arminianos creem na soberania de Deus. Para alguém que leu somente livros calvinistas, a resposta parece óbvia, pois de acordo com a maioria dos calvinistas, um arminiano é por definição, alguém que nega a soberania de Deus. Por exemplo, o notável expoente calvinista Edwin H. Palmer, de 1922 a 1980, declarou explicitamente que o arminiano nega a soberania de Deus. Por mais engraçado que possa parecer, existem até mesmo aqueles que rejeitam os princípios do calvinismo e ainda tentam tomar um caminho intermediário entre calvinismo e arminianismo. Esses chamados de não calvinistas são geralmente conhecidos pela máxima: eu não sou nem calvinista e nem arminiano, mas simplesmente um crente na Bíblia. Eu era um desses. De qualquer maneira, estes não calvinistas, cuja maior parte parece ser nada mais do que arminianos mal informados, às vezes caem na opinião de que o arminianismo, por definição, implica na negação da soberania de Deus. Até mesmo o profeta do século XX, A.W. Tozer, caiu nesse erro dizendo: outro real problema criado pela doutrina da soberania divina tem a ver com a vontade do homem. Se Deus governa seu universo pelos seus decretos soberanos, como é possível para o homem exercer a livre escolha? E se ele não pode exercer a liberdade de escolha, como ele pode ser responsável por sua conduta? Ele não é um mero fantoche cujas ações são determinadas por trás das cenas por um Deus que puxa as cordas como lhe agrada. A tentativa de responder a estas perguntas divide claramente a Igreja cristã em duas ramificações, as quais nascem dos nomes de dois ilustres teólogos, Jacobus Arminius e João Calvino. A maioria dos cristãos contenta-se em entrar em um campo ou outro e negar ou a soberania de Deus ou o livre-arbítrio do homem. ênfase adicionada. As implicações são claras. Tozer está dizendo, entre outras coisas, que os arminianos negam a soberania de Deus. Será, portanto, exato dizer que os arminianos negam a soberania de Deus? A minha opinião é que existem apenas dois tipos de pessoas que poderiam fazer tal afirmação: aqueles que não têm nenhuma ideia sobre o assunto e aqueles que são desonestos sobre o assunto. Ao contrário das acusações, a teologia arminiana afirma fortemente a soberania de Deus em todas as coisas. O estudioso arminiano Roger Olson escreve: o arminianismo clássico vai muito além da crença na providência geral para incluir a afirmação de envolvimento íntimo e direto de Deus em todos os eventos da natureza e da história. A única coisa que a visão arminiana da soberania de Deus necessariamente exclui é a autoria de Deus do pecado e do mal. Os fiéis seguidores de Armínio sempre acreditaram que Deus governa o universo inteiro e toda a história. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus e muitas coisas são especificamente e diretamente controladas e causadas por Deus. Até mesmo o pecado e o mal não escapam da governança providencial de Deus na teologia arminiana clássica. Deus os permite e os limita sem desejá-los ou causá-los. O ponto de diferença entre o calvinismo e o arminianismo é a definição de soberania. Na visão calvinista, a soberania significa controle meticuloso, isto é, determinismo teológico, enquanto que na visão arminiana a soberania de Deus significa necessariamente sua completa liberdade e autoridade, ou direito, para agir de qualquer maneira que ele desejar. Nesta visão, Deus certamente tem a liberdade e a autoridade para exercer o controle meticuloso sobre cada detalhe, embora o arminiano não possa ver como isso não exige que Deus seja o autor do pecado, mas ele também tem a liberdade e a autoridade para não exercer um controle meticuloso. Para o arminiano, se Deus escolhe não exercer controle meticuloso, essa decisão é em si mesma uma decisão soberana. Como o apologista J.P. Holding escreve, alguns comentaristas calvinistas destacam várias passagens de eventos específicos, tais como a venda de José como escravo, Gênesis 45:50, a crucificação de Cristo, Atos 2h23, e as ações militares dos assírios, Isaías 10. E eles não estão errados em fazer isso. No entanto, não se pode generalizar falsamente a partir dessas passagens e assumir que Deus escolhe exercer seu direito de soberania da mesma maneira para as coisas como mover de um dedo. Talvez ele faça, mas talvez ele não faça, talvez ele faça em alguns momentos, mas não em outros. Ademais,
Sugerir uma coisa dessas dificilmente remove qualquer soberania de Deus por uma simples razão que eu ainda não vi ser tratada por um comentarista calvinista, embora eu possa ver no futuro a decisão de não fazer nada é por si só uma decisão soberana. Assim, o arminiano conclui que até mesmo se Deus decide não fazer nada em um determinado cenário, essa decisão é um exercício de sua soberania ao invés da abdicação dela. Os teólogos arminianos Jerry Walls e Joseph Dongell escrevem: note que Deus não é menos soberano em um mundo onde Ele escolhe conceder às suas criaturas liberdade libertária do que em um mundo onde Ele determina todas as coisas. A soberania não pode simplesmente ser considerada igual a controle meticuloso. Em vez disso, soberania é a liberdade de escolher em acordo com uma vontade para alcançar um propósito. Se Deus decide criar pessoas livres e realizar os seus propósitos através de escolhas indeterminadas delas, é o seu direito soberano de fazer isso. Menos controle não é o mesmo que menos soberania se Deus escolhe ter menos controle. Um Deus perfeitamente bom e sábio exercerá apenas a quantidade de controle apropriada para o tipo de mundo que ele escolheu criar. Essa visão é descrita em termos de autolimitação divina. A principal alternativa a essa forte doutrina da soberania de determinismo do calvinismo é a autolimitação divina. Primeiro, deve ser claramente entendido que aqueles que apelam para a autolimitação divina e permissão passiva como explicação para o pecado e para o mal no mundo do Deus Criador e Onipotente, não dizem que Deus nunca manipula as circunstâncias históricas para realizar a sua vontade. O que Deus nunca faz é causar o mal. Deus pode sem nenhuma dúvida causar alguns eventos colocando as pessoas em circunstâncias onde Ele sabe o que eles livremente farão, pois precisa disso para fazer com que seu plano seja cumprido. Esse pareceu ser o caso com a crucificação de Jesus. Assim, o arminiano mantém que Deus poderia exercitar controle determinístico, mas ele escolheu não fazer. Ele limita a si mesmo. Olson continua: Deus governa meticulosamente determinando o inteiro curso de cada vida, incluindo as escolhas e ações morais. Ou Deus permite aos humanos uma esfera de liberdade de escolhas e então responde trazendo-as dentro de seu perfeito plano para a consumação da história. Calvinistas, e alguns outros cristãos, acreditam que o controle de Deus sobre a história humana é sempre de facto completamente executado em um sentido detalhado e determinístico, isto é, nada nunca pode frustrar a vontade de Deus. Arminianos, e alguns outros cristãos, acreditam que o controle de Deus sobre a história humana é sempre de jure por permissão e poder se não já completamente executado mas, no presente, somente parcialmente de facto. Deus pode e exerce controle, mas não de forma a excluir a liberdade humana e não de tal forma a tornar Deus o autor do pecado e do mal. Depois de tudo, Jesus ensinou os seus discípulos a orar: tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Mt 6.10. Se a soberania de Deus já foi completamente exercida de facto, por que alguém precisaria orar para a vontade de Deus ser feita sobre a terra? Nesse caso, a vontade de Deus já teria sido feita sobre a terra. A distinção entre soberania de Deus de facto e de jure é requerida pela oração do Senhor. Olson adiante acrescentou detalhes ao conceito de soberania de facto e soberania de jure. O teólogo evangélico Stanley Grenz, de 1950 a 2005, ofereceu uma distinção auxiliar sobre a providência de Deus. Essa é a distinção entre soberania de facto e soberania de jure. Segundo Grenz, com quem eu concordo, devido à autolimitação voluntária de Deus, ele é agora soberano de jure, permissão, mas não ainda soberano de facto, na atualidade. Sua soberania de facto é futura. Isso reflete a narrativa bíblica em que Satã é o Deus deste século. Segunda carta aos Coríntios 4.4, onde século claramente significa essa presente era má, e Deus o derrotará na era vindoura para se tornar tudo em todos. Primeira carta a Coríntios 15.58. A plenitude de 1 Coríntios 15 não pode ser interpretada de nenhuma outra forma. Isso assume a distinção entre governo soberano de Deus de jure agora e de facto no futuro. Isso não é dizer, claro, que Deus não é, no presente momento, verdadeiramente soberano em tudo. Isso somente diz que Deus está permitindo sua soberania ser desafiada e sua vontade ser parcialmente frustrada até então. Lendo o capítulo do Dr. Olson sobre arminianismo e a soberania de Deus em Arminian Theology,
apenas uma conclusão pode ser tirada: arminianos, isto é, verdadeiros arminianos, opostos aos semipelagianos, afirmam fortemente a soberania de Deus. De fato, a afirmação e crenças deles sobre a soberania de Deus são tão fortes que dificilmente serão mais brandas do que as dos calvinistas. A única exceção é a questão do pecado e do mal, pois os arminianos creem que se Deus fosse exercitar um controle meticuloso e causar todas as coisas, então ele seria o autor do pecado, uma posição biblicamente indefensável. É sobre essa base, a qual é assumida em todos os lugares na Escritura, que o arminiano apresenta o conceito de autolimitação divina. Citando arminianos notáveis tais como Armínio, Episcopius, Limborch, Wesley, Pope e outros, Olson é capaz de concluir que, desde Armínio, os arminianos do coração, opostos àqueles arminianos que se desviaram para o deísmo ou a teologia liberal posterior, abraçaram energicamente a concorrência e governança de Deus, até mesmo em detalhes na história. Mas eles procuraram desenvolver um conceito de soberania que evitaria fazer de Deus o autor do pecado e do mal, algo que eles acreditavam que o calvinismo não conseguiu fazer. Isso envolveu necessariamente a ideia da autolimitação voluntária de Deus em relação à criação com a intenção da liberdade humana. Eles acreditavam que isso não diminui a supervisão soberana de Deus das decisões e ações humanas. Assim, Deus é capaz de fazer todas as coisas trabalharem juntas para o bem em seu plano e propósito. Sobretudo, esses arminianos afirmaram que nada pode acontecer à parte da permissão de Deus. Deus é suficientemente poderoso para impedir todas as coisas de acontecerem, mas ele nem sempre exercita esse poder, porque fazer isso seria furtar suas criaturas livres e racionais, criadas à sua imagem, da realidade distintiva e da liberdade delas. Todo arminiano clássico compartilha com todo calvinista clássico a crença que Deus é responsável e governa toda a criação, e realizará poderosamente e talvez unilateralmente a consumação do seu plano. Para resumir, eu acho que seria correto dizer que a visão arminiana da soberania de Deus é tão forte como a visão calvinista, com a única exceção sendo a negação do determinismo meticuloso, pois na visão arminiana, isto parece exigir a autoria de Deus do pecado e do mal. O arminiano vê assim a reputação e o caráter de Deus em jogo. A fim de preservar o caráter de Deus, o arminiano, enquanto mantendo uma forte visão da soberania, postulará que Deus limita a si mesmo soberanamente. Ele está, portanto, exercendo a sua soberania e não abdicando dela. Isto é visto na distinção entre soberania de facto e soberania de jure, onde, como diz Olson, no presente momento, Deus está permitindo que a sua soberania seja desafiada. Tradução: Valson Salles.